O Ouvir a Justiça de hoje fala sobre a justiça desportiva no Brasil. Nossos convidados, o desembargador Vanderlei Paiva, da 11ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e Silvio Tarabal, auditor e ex-presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado. Numa parceria da TV Assembleia com a AMAGES, Associação dos Magistrados Mineiros, o Ouvir a Justiça está começando. Pergunto aos senhores, começando pelo senhor desembargador, como definir a importância, a jurisdição e a competência da justiça desportiva no Brasil? Ela é de suma importância porque ela trata exatamente dos jogadores profissionais e jogadores amadores. E lá funciona como se funcionasse a justiça comum, como se tem os nossos Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, Código Penal, lá tem o Código Disciplinar Desportivo. Então ela é muito importante porque, inclusive, para julgar os atletas e aqueles que cometem as infrações dentro do âmbito esportivo. Doutor Silvio, como é que o senhor define essa importância? Eu também entendo que a justiça desportiva tem uma importância considerável, a começar por ter sido talvez a única justiça administrativa conclamada pela Constituição Federal e, sobretudo, trata do desporto, que é uma paixão de todos os brasileiros, principalmente no caso do futebol, e ela serve para manter a ordem disciplinar e também assegurar a lisura das competições. Como disse o doutor Silvio, a justiça desportiva está prevista na Constituição Brasileira de 1988, no artigo 217. Veja. O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da Justiça Desportiva regulada em lei. E a Justiça Desportiva terá o prazo máximo de 60 dias, contados da instauração do processo, para proferir decisão final. Desembargador Vanderlei, está claro que a justiça desportiva ela não integra o Poder Judiciário, mas como situá-la em termos jurídicos? Em termos jurídicos, ela é, como bem disse o doutor Silvio, é uma justiça administrativa ligada ao desporto, como é reconhecido na própria Constituição Federal. Então, é o poder judiciário do esporte. Então, ela é definida nesse aspecto. E como está claro na Constituição, no artigo 217, ela só pode vir para as vias do Poder Judiciário depois de esgotar todos os meios na justiça esportiva. Daí a sua fundamental importância e, além do mais, esse Poder Judiciário, ele funciona na justiça esportiva como se funciona o Poder Judiciário na justiça comum. Tem as comissões, tem o tribunal e tem o superior tribunal, como se é na justiça comum. Então é equiparado à justiça comum. Então vamos falar sobre o funcionamento, né, doutor Silvio? Isso. Como que é o funcionamento da justiça desportiva? Vamos lá, a justiça desportiva ela funciona, a Lei Geral do Desporto, que é a Lei Pelé, 9.615 de 98, ela tem uma previsão para que as federações, cada federação é obrigada a criar um Tribunal de Justiça Desportiva. E esse Tribunal de Justiça Desportiva, como bem salientou o desembargador Vanderlei Paiva, ele é composto de comissões disciplinares, que são os órgãos de primeira instância, um tribunal pleno, que é a instância revisora, e uma defensoria dativa para defender os atletas amadores e também os atletas menores de 18 anos, tidos pela lei como não profissionais, que não tiverem defensores particulares. E também a Procuradoria de Justiça Desportiva, que é o órgão que faz, às vezes, do Ministério Público, é o órgão que faz a acusação e emite pareceres em determinados tipos de procedimentos especiais previstos no Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Eu pergunto ao senhor desembargador, o doutor Silvio falou sobre a defesa e sobre a acusação. O profissional que atua nisso tem que ser advogado? Como é que é feito? Como é que é escolhido esse profissional? No passado, não. E o próprio Código também fala que não. Mas o Tribunal de Minas aqui, na minha época estava lá, nós implantamos, inclusive para valorizar o advogado. Então, eu fui defensor público lá, nomeado ad hoc, né? Então, na época eu era bacharel em Direito e hoje também funciona como se fosse, tem que ser bacharel em Direito, advogado. No amador, admite-se o rábula.
Nós temos aqui o Cláudio Henrique Soares, que faz defesa dos seus atletas de Santa Cruz até hoje. Mas o Rábola não é um advogado formado, não é um advogado, para o telespectador entender bem, exatamente, não é no interior, né, aquele que entendia na época do juiz de paz, do promotor ad hoc. Como houve também a Adelque Ziller. Adelque Ziller aqui, que não era advogado. Famoso, né? O Adelque foi muito famoso em Belo Horizonte. Exatamente, mas é um fato importante que tem na justiça desportiva, que na justiça comum já generalizou, lá não tem a gratuidade da justiça. Tudo é pago. Na justiça comum já tem a gratuidade da justiça para aqueles que é pobre. Por que isso? A lei quis dizer isso. Porque futebol gera dinheiro. Agora, o desembargador, doutor Silvio, falou sobre o defensor, falou também sobre a acusação, é o procurador, né, geral? Procurador. Quem que é essa figura do procurador? O procurador-geral é o representante máximo da Procuradoria de Justiça Desportiva. Ele tem uma atuação até mais concentrada perante o Tribunal Pleno. E ele pode nomear também procuradores, indicar procuradores que serão nomeados pelo Tribunal Pleno para atuar juntamente com ele, né, na fiscalização da disciplina do desporto, oferecendo denúncias e gerando pareceres também. Mas não tem nada a ver com o Ministério Público do Estado? Não, ele também, o nome dele hoje, o procedimento regulamentado pela Resolução 29 do Conselho Nacional do Esporte, é que o nome dele seja uma indicação, uma lista tríplice indicada pelo presidente da Federação ao Tribunal Pleno, e o Tribunal Pleno retira o nome do Procurador-Geral. Ele tem mandato de 4 anos, tal qual os membros do Tribunal Pleno. Mas tem que ter formação jurídica? Tem que ter formação jurídica. Muito bem. Vamos ver agora se a população conhece bem a Justiça Desportiva. Perguntamos em Belo Horizonte. O senhor já ouviu falar sobre o Tribunal de Justiça Desportiva? O que o senhor acha do tribunal? Ele tem muito trabalho para julgar os jogadores de futebol? Vamos ver. Não tenho muito conhecimento sobre o assunto não, mas pelo que eu vejo, do pouco que eu acompanho, eu acho legal, acho que tem que ter uma fiscalização em cima dos atletas, sim. Acho que não é muito divulgado, né? As pessoas passam a não conhecer, aí se a gente conhecesse mais, a gente teria uma visão melhor sobre o que é feito no trabalho. Eu ouvi falar mais em atuação no próprio esporte, gostaria, sim. No sentido de que haja punição para quem deve ser punido. Ele é importante, mas eu nem sempre vejo a coisa levada muito a sério. Porque o futebol, por envolver muito dinheiro hoje, então ele é muito regido por interesses. Aqui em Minas Gerais está caminhando, devagarzinho, mas está caminhando. Mas eu acredito que vai estar melhorando, cada dia está melhorando mais. Desembargador, a opinião do senhor sobre a fala popular. Veja bem, realmente a sociedade não tem, porque divulga-se pouco. Mas a justiça desportiva é uma justiça muito séria. Nós já tivemos casos sérios aqui, que eu agora, dizer esse caso que eu estou levantando, todos vão lembrar da briga do Cris, zagueiro do Cruzeiro, com o zagueiro Eduardo. O Cris foi até vendido para a França para não cumprir a punição aqui. Então, um jogo que era Atlético Cruzeiro, todo mundo viu esse lance. E o tribunal puniu os dois atletas. Então, eu acho que é pouco divulgado ainda. O senhor acha que as punições são rigorosas? São rigorosas, são rigorosas. Nós temos punição até de eliminação. Vou dar um exemplo aqui daquele árbitro, Edilson, que foi eliminado da arbitragem. Tivemos casos de doping do passado, o jogador Campos, do Atlético. Tivemos o caso do famoso Ananias, do Cruzeiro, que era Gato, chamado Gato, né? Então são vários casos, mas eu acho que ainda é pouco divulgado. Fica aquela curiosidade, eu pergunto para o senhor, doutor Silvio, todas as infrações cometidas em todas as partidas de futebol são levadas ao TJD? Todas as infrações cometidas durante uma partida, prova equivalente, elas são levadas sim ao TJD pelo seguinte: o árbitro ele é obrigado, ele tem um documento oficial que é a súmula da partida e o relatório disciplinar, onde ele faz constar todas as ocorrências. Então, a partir do momento que o árbitro consta uma ocorrência disciplinar, como uma falta grave que gerou um cartão vermelho direto. Cartão amarelo não, né? O cartão amarelo não. Mesmo o cartão vermelho decorrente do segundo cartão amarelo, às vezes ele chega ao tribunal, mas a tendência é de uma absolvição. Então o árbitro consta aquilo na súmula, à medida que ele entrega a súmula no departamento de futebol da federação respectiva, o departamento faz a triagem, encaminha à Procuradoria de Justiça Desportiva, ele é avaliado e se o promotor entender tipificada a infração, ele oferece a denúncia e o caso é submetido a julgamento. Ouvir a Justiça faz agora um rápido intervalo, voltamos em instantes.